Vamos lá agora para outros dois casos aqui, senhores. Dois últimos casos que eu achei bem interessante de discutir com vocês. Primeiro deles, imagine que você vai para uma festa de aniversário, uma festa junina na casa de um amigo da escola, né, do seu filho na escola. Você vai para uma festa de Halloween, que hoje está tão comum, enfim. E lá, durante a festa, tem um animal solto. Tem um cachorro do dono da festa solto. Alguns se incomodariam com aquele animal solto. Eu, com filho, eu me incomodaria. Já se eu não estivesse com meus filhos, eu acho que eu não me incomodaria. A minha esposa, eu digo, se incomodaria tanto estando com as filhas e também enquanto não está estando com as suas filhas, porque ela não é muito chegada a cachorro, não gosta muito de cachorro, tem medo de cachorro. Pois bem, o fato é, imagine que você está nessa festa, esse cachorro está lá solto e de repente, em algum momento, esse cachorro acaba por atacar uma pessoa. A pergunta que eu faço a vocês é: o dono do animal ou o dono da festa responde pelos danos causados a esse participante, a esse convidado da festa? Sim ou não? O que vocês acham? Pois é, né, senhores? É complicado aqui. É claro que você tem que avaliar as circunstâncias do caso, mas vou trazer um caso que eu acho que já demonstrará a minha opinião e que também poderá esclarecer a vocês aqui qual seria a resposta provavelmente a ser dada pelo Poder Judiciário em algum caso concreto. Qual seria esse caso? É um caso lá de São Paulo, senhores. Um caso em São Paulo em que uma pessoa é convidada para uma festa. Ela vai até essa festa, durante a festa vê esse animal solto, não é uma pessoa que tem medo de cachorro, segundo a alegação até do proprietário do cachorro e dono da festa, essa pessoa teria até dado pequenos alimentos, restinho de comida para o cachorro, e em algum momento esse cachorro a teria atacou essa mulher durante a festa, e pior, acabou por decepar a orelha desta convidada na festa. Então o fato foi gravíssimo. Pois bem, a convidada, obviamente, sai de lá diretamente para o hospital, tem que passar por cirurgias reconstrutivas, acaba por sofrer, então, além de danos materiais, pagamento desses custos médicos, também acaba por sofrer dano moral e dano estético. Isso é inegável. A pergunta só a se fazer é: em que condições se deram ou se deu este evento, e o fato deste animal, dela ter alimentado o bichinho ou estar perto desse bichinho, fez com que ela desse causa ao seu próprio evento danoso, né, senhores? E daí vocês verão que, nesse caso, a Justiça Paulista, após avaliar todas as evidências, os testemunhos de quem estava no local, acabou por acolher os pedidos dessa pessoa, dessa convidada, responsabilizando o dono da festa, ou o dono da festa e também dono do animal. Vou botar na tela aqui para vocês o nosso voto, para que vocês tenham conhecimento. Vai falando, segundo a teoria do risco, quando uma pessoa resolve, por livre e espontânea vontade, adquirir um cão, assume todos os riscos dos danos que seu animal poderá causar. Nessa conjuntura, restou demonstrado que o cão encontrava-se solto em um ambiente de festa, na qual se encontravam diversas pessoas. Era de todo possível, diz o Tribunal de Justiça Paulista, diante das circunstâncias, a ocorrência do ataque da forma descrita no processo e que vitimou a autora. Esta autora que teve parte de sua orelha decepada pela mordida, conforme se verifica da página 33 e 34 dos autos. A reação do animal é de todo inesperada, e era dos réus a obrigação de afastá-lo do local em que as pessoas, normalmente a ele estranhas, estavam circulando. Então aqui está falando basicamente da responsabilidade pelo risco, segundo a teoria do risco, né? E fala o seguinte: demonstrada a lesão e circunstância do animal causador do dano ser de propriedade dos réus, era desses os ônus de provar a culpa exclusiva da vítima, né? Nesse sentido, a circunstância da autora ter dado comida ao animal e naquele instante ter deixado cair seu celular perto do animal não pode ser erigida como condição de culpa da vítima, uma vez que, repita-se, o cão encontrava-se solto em um ambiente de festa junina.
quando deveria se encontrar acondicionado em local próprio e longe das pessoas que se encontravam presentes no local. Os correios deveriam ter sido mais cuidadosos com o cão e com a segurança das pessoas que se encontravam na festa. A conduta adequada a ser adotada naquele momento seria a de não deixar solto animal de grande porte, que é um ser irracional, sendo de todo possível presumir a possibilidade de um ataque, conforme acabou por ocorrer. Então, senhores, vejam que isso é interessantíssimo, né? Aqui nós estamos falando da responsabilização, então, do dono do animal pelo ataque na festa. Esse fato dela ter alimentado, dela ter, eventualmente, né, ficado perto do cachorro, não seria um fato para desonerar, conforme a jurisprudência, conforme afirma o relator neste caso. E diz mais, tá, que nesse cachorro de grande porte que se encontrava só durante a festa, né, é indício de um condicionamento ou acondicionamento inadequado do animal. Então, os proprietários não poderiam ter deixado esse animal solto, porque possivelmente ele poderia causar um dano. E se causou um dano, eles assumem a responsabilidade pelo risco. Como disse, como vocês viram lá na parte inicial, quando eu falo da teoria da responsabilidade do animal, a responsabilidade é objetiva, baseada no risco. A vítima não deverá suportar os danos em decorrência do risco de se ter um animal. E aqui é interessante, para a gente finalizar este exemplo, o interessante é a condenação foi cara, tá, senhores? Então, para que vocês tenham cuidado e quem vai fazer uma festinha não deixe aí um animal solto durante a festa, a condenação, vocês podem até ver na minha festa, não, na minha tela, né? A condenação foi de R$ 31.169,47 a título de medicamentos, cirurgia estética reconstrutora do lóbulo e, além disso, R$ 50 mil a título de danos estéticos e danos morais. Estamos falando de R$ 80 mil, com mais quase 20% de honorários. Nós já superou os R$ 100 mil, com juros moratórios e correção monetária. Quando da execução da sentença, aqui passa de 120 e 130 mil reais. Olha a brincadeira, aqui saiu caro, né? Não é uma brincadeira, obviamente, que ninguém desejava isso, mas esse fato de deixar o animal solto por confiar que esse animal seria um animal bonzinho, quem sabe, que não traria nenhum perigo para terceiros, acaba por custar caro. Então, muito cuidado. Se você vai fazer uma festa, condicione, cuide muito bem desse animal para que ele não esteja solto. Uma vez solto, mais que seja um animal dócil, querido, se você não conseguir comprovar a culpa exclusiva da vítima, você tendencialmente poderá ser condenado a indenizar. Ok? E agora, senhores, vamos lá para a última parte aqui deste nosso encontro, que eu acho, para mim, já está sendo excepcional, porque estudei, revisitei essa matéria e estou novamente vendo alguns casos muito interessantes de responsabilidade do dono do animal, tá? Eu tenho alguns outros casos que ainda falarei, tá, senhores? Eu posso falar depois com vocês daquela responsabilidade em rodovias pedagiadas e em rodovias não pedagiadas, quando ocorre acidente, mas isso só se você desejar. Eu acho que é interessante, mas como eu tenho vários casos aqui para trabalhar de responsabilidade do dono do animal, vocês podem eventualmente falar, não, mas isso eu estou falando aqui de responsabilidade da concessionária, ou então da responsabilidade do Estado pelo fato do animal estar em cima da rodovia. Então aqui, para que eu saiba se esse conteúdo é interessante ou não para vocês, vocês vão me avisar se eu devo ou não devo gravar uma aula sobre esse assunto, o acidente com o animal que está solto na pista, ok? Deixa aí no comentário, diga para mim se você deseja efetivamente que eu faça um vídeo sobre animais soltos na pista. De quem é a responsabilidade? Com relação, senhores, agora a este último caso que eu gostaria de trabalhar com vocês, o caso é muito interessante. Eu achei muito interessante, é bem recente, tá? Bem recente, no momento que estou gravando essa aula, houve a condenação do proprietário de um boi que invadiu a fazenda e atacou o homem com coices e cabeçadas. Vejam aqui a notícia do valor econômico, não estou falando notícia do consultor jurídico, migalhas e etc. Quem é advogado aqui ou quem trabalha na área jurídica conhece muito bem esses sites. Não, aqui a matéria saiu num jornal de grande circulação e ainda de conteúdo econômico, né? O jornal Valor Econômico. Veja a notícia aqui do Valor Econômico de 20 de 10 de 2023, senhores.
TJ condena, veja a minha tela, TJ condena proprietário de boi que invadiu fazenda e atacou o homem com coices e cabeçadas. Senhores, esse caso é o caso do boi taradão. Você lembra que eu falei para vocês? É o caso do boi taradão. Realmente é esse caso. Eu estou falando aqui, querendo fazer um tom mais jocoso, mas a fato é que nós temos aqui um caso bem grave em que um fazendeiro é atacado por este animal que é de propriedade de outro fazendeiro, de uma fazenda vizinha. E o que é mais aqui chocante nesta situação é que há uma defesa, até eu acho criativa, mas que traz aqui elementos que foram bem repreendidos, foram fortemente repreendidos pelo relator do caso lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, que era o fato deste boi estar aqui tarado, né? Pois bem, mas o que é o caso aqui, senhores? Vejam, um dono de fazenda é atacado por um boi da fazenda vizinha. Esse boi foge da fazenda originária, da fazenda da qual ele era de propriedade, e acaba por ir para outra fazenda e querer acasalar com as vacas do animal do fazendeiro vizinho. O animal queria, então, acasalar com as vaquinhas do proprietário vizinho. Obviamente, esse vizinho se desespera, ciente disso, ele com os seus funcionários acabam tentando apartar as vacas do animal, até porque tinha uma questão de linhagem, né? Para que não houvesse aqui mistura de linhagens de animais, para que isso influencia também no rebanho. Pois bem, ele vai tentar fazer esse apartamento, tirar aquele animal, e esse animal acaba por ir para cima desse boi, desculpem, senhores, desse proprietário, e acaba por fazer com que esse proprietário sofra graves ferimentos. Tem trauma crânioencefálico, quebra costelas, enfim, tem que passar por várias cirurgias. Após, então, esse trauma, esse proprietário da fazenda invadida acaba por ajuizar uma ação de indenização, pedindo que fosse ressarcido por todas as despesas médicas, além disso também danos materiais e os danos morais e estéticos sofridos. Durante a defesa, os donos do animal, do boi taradão aqui, falam o seguinte, né? Que este proprietário das vaquinhas não deveria ter tentado apartar as suas vacas do boi garanhão. Por quê? Porque ele não tinha prática, ele tinha que esperar chamar o dono da fazenda vizinha para que ele viesse fazer isso. É mais ou menos como se fosse no rodeio, né? Olha, tenho que fazer com que algumas pessoas, pessoas profissionais acabem por cuidar ou apartar esse animal. Tá? E daí vocês vão ver aqui durante a análise do caso, que o Tribunal de Justiça acaba por rechaçar essa hipótese, e eu vou ler com vocês aqui algumas passagens do voto do relator, que são muito interessantes, acaba por rechaçar e falando, não, essa defesa, para mim, é de todo inadmissível, porque não haveria aqui caso de força maior. Então, vejam, a ementa é bem interessante, ela já está aqui dizendo o conteúdo do resultado, veja na minha tela, então está aí, né, no que interessa aqui. Ele fala, né, reexame da sentença que reconheceu a responsabilidade do proprietário do animal que invade propriedade alheia e causa estragos, além de ferimentos graves no dono da fazenda. Fala aqui o Tribunal de Justiça, né, o apelante, como dono do animal, boi, não demonstrou que os danos materiais e morais decorrentes do ataque animal enfurecido resultou de culpa da vítima ou caso fortuito. Artigo 936. Segundo a versão do dono, o boi estava obcecado pelas vacas da vizinhança e que estaria em período fértil para a cobertura, sendo impedido em virtude do risco de cruzamento perigoso e indesejado. E ele, boi, ao ser apartado, promoveu ataque que não foi mortal por obra do destino. A vítima não praticou nenhum ato, daí diz o relator, né, olha, a vítima não praticou nenhum ato imprudente, ou que pudesse dar causa ao furor violento que provocou graves ferimentos físicos. Ainda diz a ementa daí, o instituto animalesco em busca da procriação não constitui problema a ser controlado pelo vizinho, mas sim encargo do dever de vigilância do dono do animal. E assim confirma a
sentença de condenação. Continua aqui o relator, senhores, eu acho muito interessante eu só trazer alguns casos, alguns trechos desse nosso acórdão, tá? É muito interessante, se você quiser, comenta aí que eu deixo disponível a vocês, né? Ele fala o seguinte, o relator depois analisando a responsabilidade, né? Ademais, não estamos analisando prejuízo das vacas cobiçadas pelo assédio do boi, mas sim ataque do animal contra o autor. O proprietário das vacas não tem responsabilidade pelo faro dos bois das vizinhanças, sendo que compete a eles, donos ou detentores desses animais, dos bois, né, o dever de vigilância para a contenção de suas façanhas. Tá? Se for aqui aplicado o artigo 393, que seria o caso de fortuito, força maior, né, pelo agir do boi diante das vacas, estaríamos excluindo elementos subjetivos de sua conduta, tá? Como se estivesse sendo julgado o animal como um ser humano, o que não condiz com o ordenamento jurídico data vênia. Continua o relator aqui, por isso eu digo interessante. Importante registrar que, embora se admita que o dono do animal invasor abuse da imaginação ao esboçar a tese sobre o que seria correto ou prudente de o vizinho proceder quando deparou com o boi em pleno auge de sua virilidade e ímpeto reprodutivo, caberia, por lealdade, compor todas as hipóteses verossímeis de atuação preventiva e repressiva, e não somente aquelas que indicariam alguma transgressão da técnica de conter animal enfurecido ou prestes a dar violência à sua irracionalidade. Depois ele fala, difícil depois de concretizado o dano, cogitar da providência mais adequada e menos arriscada a quem foi surpreendido pelo surgimento do animal. O apelante aqui, que era o dono do boi, deveria estar presente para cooperar, o que não ocorreu, sendo muito cômodo e censurável criticar a conduta alheia por falta de vigilância. Nesse sentido, no juízo de ponderação de valores, é que é sempre necessário raciocinar para definir a solução justa entre os direitos que se confrontam. Transparece a certeza de ter a vítima escolhida a forma diligente de agir pela experiência de currais. O boi deveria ser isolado e para isso seria preciso conduzi-lo com os demais para cuidar da parte, até que fosse recambiado para o pasto, do qual não deveria ter escapado. Né? E diz o seguinte, né? Quando esse boi tenta ser aqui afastado, apartado, a fúria dele e essa força bruta da fúria do animal acaba por causar os danos no proprietário das vaquinhas, do proprietário da fazenda vazia, né? Então fala o relator, para a gente já finalizar, quando se analisa o fato concreto, danos provocados pelo animal, a vítima larga na frente na ação de responsabilidade, porque esse é o privilégio outorgado pelo regime objetiva ou de culpa presumida do dono do animal. E apesar da longa manifestação do apelante, com pinceladas sobre o dever da vítima agir igual ao fiscal ou controlador de rodeio que domina o boi, que pula e distribui coices e cabeçadas, esse apelante, dono do boi, não acabou por produzir prova alguma nesse sentido. Então, aplicando a teoria da causalidade adequada, como bom invasor de propriedade do apelante, e os prejuízos que se busca reparar na ação civil foram por ele provocados, não há dúvida de que deve ser a vítima indenizada. Para finalizar aqui, agora sim, né, senhores, o dono ou detentor do animal responde pelos danos que o animal causa por falha da vigilância. Esse é o tema importante. É preciso guardar bem o animal e conter seus avanços nocivos contra as pessoas, coisas, e todas as vezes que um animal escapa, é preciso analisar como adentrou na propriedade vizinha, desculpe. Não foi culpa da vítima, até porque não existe prova capaz de atribuir a ela responsabilidade pela superação da barreira que separava as propriedades, como foi o animal do apelante, que invadiu a fazenda da vítima. A presunção é de que culpa ou descuido que permitiu essa fuga é do dono e não da vítima. Não existe prova de que animais do ofendido invadissem a propriedade alheia, especialmente do apelante. E daí, diante de todo esse contexto, como as lesões foram múltiplas, com internação na UTI, fratura de vértebra e inserção de haste de titânio para fixação do crânio, além de rompimento de ligamentos, o Tribunal de Justiça não tem dúvida em manter a sentença que condenou o proprietário do boi taradão, e nesse caso houve a condenação ao pagamento dos danos materiais, na forma de despesas médicas de R$ 14.795,68, além de R$ 50 mil a título de danos morais.
E aqui, então, vocês saibam que, para aqueles que são meus amigos, que são donos de fazenda, donos aqui de propriedade rural e eventualmente possam vir a ser vítimas, ou na realidade também possam ser eventualmente demandados por danos que seus animais possam causar a propriedades vizinhas ou terceiros que estejam transitando por aquele local, tenham muito cuidado, porque a responsabilidade do dono do animal é assim mesmo, é uma responsabilidade baseada no risco. Se eu não acabo por não comprovar culpa exclusiva da vítima, ou então, caso fortuito, força maior, o fato de terceiro, haverá aqui uma presunção da responsabilização e, na realidade, a responsabilização de forma objetiva do próprio proprietário guardião da coisa. Com este caso aqui, senhores, eu finalizo esse evento. Não deixem de assistir às aulas anteriores. Se você não está inscrito ainda aqui na minha página do YouTube, se inscreva. Se você não é inscrito no Instagram, também se inscreva. Compartilhe essa aula, você ajuda muito esse conteúdo, ajuda a mim, ajuda também outras pessoas a conhecer desse conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas para que haja a divulgação do conhecimento para uma maior quantidade de pessoas possíveis. E como digo sempre, né, senhores, se você tem dúvidas, se você eventualmente não concorda, pode ficar à vontade, deixa aí nos comentários, mas em qualquer caso, sempre procure um bom advogado, não qualquer advogado. Procure um bom advogado, porque um bom advogado vai lhe orientar, vai lhe dizer se você tem razão ou não, ou vai lhe defender num caso de eventualmente que você esteja sendo acionado na justiça. Ok, senhores? Dito isso, é uma felicidade poder gravar mais um conteúdo para vocês. Espero que todos gostem. Se gostou, curta, compartilha, manda no WhatsApp, manda no Zap aí pros amiguinhos, manda no Zap pros amiguinhos para que eles também conheçam e possam ficar aqui cientes desse conteúdo. Tá bom, senhores? Um grande abraço e até a próxima!